Olá, 3001. Hoje, na aula 5, vamos ver o conceito de colisões, tá? Para finalizar a nossa apostila. Bom, então antes de a gente começar mesmo colisões, nós precisamos definir alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito é o conceito de quantidade de movimento. Imagina que eu tenho um corpo aqui com uma certa velocidade. Esse corpo está em movimento. Observe que o que vocês acham que vai acontecer se eu aumentar essa velocidade? Se eu aumento essa velocidade e tentar parar esse corpo, eu vou ter uma dificuldade maior, correto? Sim. Então, velocidade é uma grandeza física que está relacionada com a inércia do corpo, tá? E qual é a outra grandeza relacionada com a inércia? Nós já vimos em aulas anteriores. Qual é a outra grandeza? Massa. Porque vocês já sabem, parar uma formiga é muito mais fácil do que parar um elefante. Então, massa e velocidade são duas grandezas que estão diretamente relacionadas com a inércia do corpo. Então, os cientistas resolveram juntar essas duas grandezas em uma grandeza só, chamada de quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é o produto da massa do corpo vezes a velocidade desse corpo aqui, tá? Então, quanto maior esse produto, maior a dificuldade que eu tenho de parar ou mudar o movimento de um corpo, ou seja, maior vai ser a inércia desse corpo, tá? E qual vai ser a unidade da quantidade de movimento? No SI, a unidade de quantidade de movimento vai ser a unidade de massa, que é o quilograma, vezes a unidade de velocidade, que é o metro por segundo, tá? Isso aqui no SI. Se você não quiser colocar essa unidade no SI, você pode sim usar o quilômetro por hora, nesse caso aqui, tá? Então, outro conceito super importante é o conceito de impulso de uma força constante. Então, novamente, eu tenho esse corpo, quero colocar esse corpo em movimento. Para colocar esse corpo em movimento, eu aplico uma força F, tá? Então, essa força F vai ficar atuando nesse corpo durante um intervalo de tempo. Então, o impulso vai ser o produto da força vezes o tempo. Observe que o impulso é uma grandeza vetorial, uma vez que a força também é uma grandeza vetorial, tá? Então, o impulso vai ser o produto da força pelo intervalo de tempo em que essa força ficou aplicada. Qual é a unidade no SI do impulso? Bom, vai ser a unidade de força, que é o Newton, e a unidade de tempo, que é o segundo. Então, a unidade de um impulso vai ser Newton vezes segundo. Cuidado, porque muita gente fala por segundo. Não, é Newton segundo, ou Newton vezes segundo. Essa equação aqui ela é válida quando a força é uma força constante. Se é uma força variável, o que vai acontecer? Para calcular o impulso dessa força variável, eu tenho que usar a área do gráfico, tá? Então, quando a força ela é variável, eu vou te dar um gráfico, tá? Um gráfico F vezes ΔT. E para calcular esse impulso, eu vou calcular a área desse gráfico. Então, a área desse gráfico vai ser igual ao impulso, tudo bem? Então, se o exercício estiver te dando uma área, você vai calcular, estiver te dando um gráfico, você vai calcular a área. Se a força ela é constante, você vai usar essa equação aqui. Teorema do impulso e da variação da quantidade de movimento. Então, observa aqui que eu tenho um corpo, e nesse corpo eu tenho 4 forças, tá? Eu vou calcular a força resultante. Nesse caso aqui, a força resultante é simples, uma vez que esse corpo ele vai ter movimento na horizontal. A força normal anula com a força peso, então a força resultante vai ser quem? Força resultante vai ser o F menos o Φ, que é a força de atrito, tá? Mas nesse caso a gente não precisa saber essa força resultante não. Eu vou colocar na segunda lei de Newton. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Eu posso reescrever essa segunda lei de Newton como força resultante é massa vezes a variação da velocidade dividido pelo tempo, uma vez que a aceleração é ΔV sobre ΔT. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse ΔT e jogar para o outro lado. Então, ficou força resultante vezes ΔT é igual a massa vezes ΔV. Opa, força vezes tempo nós já vimos. Como que nós definimos força vezes tempo? Força vezes tempo nós chamamos de
impulso. Aqui eu coloquei impulso da força resultante. Mas quem é massa vezes velocidade? Massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Aqui, como está a variação da velocidade, eu vou colocar a variação da quantidade de movimento. E isso daqui é uma das leis mais importantes na física, tá? Esse teorema aqui. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Lembrando o que significa variação? Final menos inicial. Então, o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, tá? Bom, olha só. O que pode acontecer quando dois corpos colidem? Olha só, imagina aqui que eu tenho dois corpos, e eles vão se chocam, tá? Colidem. Bom, aqui eu parei exatamente no momento da colisão. Ó. Isso aqui é antes da colisão, isso aqui é no momento exato da colisão. Então, no momento exato da colisão, pode acontecer algumas coisas que nós vamos ver mais adiante. Mas nesse caso aqui, durante uma colisão, eu vou ter que considerar algumas coisas. Que coisas são essas? Bom, coloquei aqui o teorema que nós acabamos de ver. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, durante uma colisão, eu vou considerar que não existem forças externas. Existem forças internas apenas. Só forças trocadas entre os corpos. Não existe nenhuma força externa aqui de nenhum outro corpo que esteja no ambiente externo, tá? Se não existe nenhuma força externa, eu não estou aplicando nenhuma força, eu não estou tocando nesse sistema, então não existe o impulso. O impulso é zero. Então, coloquei aqui, ó, chamei o impulso de zero igual a variação da quantidade de movimento. Joguei a quantidade de movimento para o outro lado, ficou como? Ó? Ficou que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, é isso que nós vamos considerar. Nas colisões, eu vou considerar que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Observe que essa quantidade de movimento ela está envolvendo, ó, vou colocar aqui, ela está envolvendo os N corpos que atuam no sistema. Então, por isso que às vezes a gente coloca essa letra grega aqui, esse sigma maiúsculo. Significa o quê? É somatório. Você vai somar a quantidade de movimento antes da colisão. Então, antes da colisão, eu tenho quantos corpos? 2 corpos, nesse caso aqui. Então, vou ter que calcular o do corpo 1 e do corpo 2 antes da colisão. Tá? Fiz esse cálculo aqui, vou somar. Somos 2. Tem que ser igual à soma da quantidade de movimento depois da colisão. Depois da colisão, eu tenho quantos corpos? 2 ainda. Então, vou fazer a mesma conta, tá? Mas só que depois da colisão. Tudo bem? Então, o que é o coeficiente de restituição? Representada por essa letrinha E aqui, ó. O coeficiente de restituição é a razão, a divisão entre a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Ou seja, é a velocidade relativa, tá, dos corpos antes e depois da colisão. Aqui, ó, imagina que eu tenho um corpo M1 e corpo M2 com velocidade V1, V2. Então, antes da colisão. Eles se chocam, pode acontecer N coisas depois do choque. E eu coloquei aqui, ó, eles mudam de velocidade. Pode acontecer eles mudarem de velocidade. Por isso que eu representei, ó, V'. V' significa o quê? Velocidade depois da colisão, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o coeficiente de restituição vai ser V depois da colisão do corpo 2 menos V depois da colisão do corpo 1 dividido por velocidade do corpo 1 antes da colisão menos a velocidade do corpo 2 antes da colisão, tá? Então, o numerador se refere depois da colisão e o denominador antes da colisão. Isso que é o coeficiente de restituição, tá? Agora, sim, os tipos de colisões. Bom, durante uma colisão, ela pode ser uma colisão inelástica. O que significa uma colisão inelástica? Que depois da colisão os corpos ficam juntos, né? Então você provavelmente já observou uma colisão de um ônibus com uma bicicleta, com um carro. Eles colidiram e depois eles ficam juntos, ficam grudados um no outro. Então isso é quando chamamos de
uma colisão inelástica. E presta atenção, nessa colisão inelástica, o coeficiente de restrição que nós vimos anteriormente é igual a zero, tá? Não pode esquecer isso. Também temos uma colisão parcialmente elástica. O que é uma colisão parcialmente elástica? Depois da colisão, os corpos eles ficam com velocidades diferentes, tá? E a energia cinética não é conservada. Isso significa o quê? Que o coeficiente de restrição fica variando entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Uma outra colisão importante é a perfeitamente elástica. Nessa colisão perfeitamente elástica, as velocidades finais depois da colisão também são diferentes. Porém, a energia cinética ela é conservada. Então, a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. E o coeficiente de restrição é igual a 1. Tem que memorizar isso. Então, vai ficar como exercício para casa, tá? A apostila página 34 e 35. Tchau, tchau, gente.